Wilson, no fundo, então, o objetivo do debriefing é como se fosse uma análise, uma psicanálise, que a pessoa reflita sobre si mesma? Na verdade é uma reflexão pessoal e grupal. Eles têm que entender onde eles atuaram bem. Então, como o Helder colocou, eu preciso passar pela experiência e absorver aquilo que foi útil. Porque para nós, consultores ou observadores, em qualquer situação, né, Helder, você entregar um relatório, olha, eu percebi você assim, eu percebi que você poderia ter feito tal coisa, é a visão externa. Então, cabe às pessoas a se perceberem, como a própria Ana colocou, em determinado momento. Depois eu percebi que eu poderia ter feito de outra maneira. Então, esse aprendizado é levar nas futuras experiências. Que questões costumam aparecer no debriefing? Não só o resultado, positivo ou não, mas como que foi o processo. Então eu separaria em 3 dimensões, a dimensão da eficiência, quer dizer, como é que nós trabalhamos, a dimensão da eficácia, produzimos ou não, e a dimensão da efetividade, quer dizer, queremos continuar juntos? Então um time, ele vai ver se esse processo precisa ser ajustado para que haja resultados de médio e longo prazo. Mas é importante, se me permite, é importante que essas conclusões, esses aprendizados, essas percepções sejam do grupo. Então o papel do facilitador é isso, é facilitador mesmo. É fazer as perguntas certas, contextualizar de forma que as pessoas consigam se rever passando pelo processo e daí então surge o aprendizado. Wilson, você acompanhou todos os debriefings do time azul, ao qual pertenceu o Thiago, né? Sem entregar aqui o ouro, dá para notar uma mudança geral na equipe do debriefing do primeiro desafio para o último? Eles se tornaram um pouco mais críticos na análise e no ato do planejamento para a atividade seguinte, eles procuraram efetivar os aprendizados anteriores. Às vezes com bons resultados, às vezes nem tanto, porque a coisa não é tão simples, né? Precisamos fazer de tal maneira. Ok, é um aprendizado e eu tenho essa consciência. E será efetivado, tornado resultado à medida que você vai experimentando. Então, esse é o crescimento que eu destacaria no grupo. Porque, na verdade, todos os aprendizados que a gente tem, eles são sempre relativos. Não é que você aprendeu desse jeito, você vai usar sempre desse jeito. Então, numa próxima situação, talvez a maneira certa seja outra, não a mesma que você aprendeu nessa situação. Então, isso vai sempre mudando. O debriefing era interessante para a gente conversar entre o grupo e esclarecer algum assunto pendente, fazer essa análise. Então, era super rico em relação a isso. Acho que isso é bom para o convívio do grupo, inclusive, né? Para as pessoas. Mal comparando, era como se fosse uma terapia em grupo? Sim, sim. Rodrigo. Eu queria saber do Helder. Aconteceu já de uma empresa enviar os funcionários para esse treinamento e elas voltarem exatamente como foram, assim, por não se abrir, por serem resistentes? Não. Posso dizer com tranquilidade que não, porque o programa é construído para que as pessoas sejam provocadas, né, se percebam e que haja alguma transformação. Pelo simples fato de passar por essa nova experiência, alguma coisa mudou. É aquela história, né? Nós nunca... o rio nunca é o mesmo. Né? Você nunca coloca o pé na mesma água do rio, né? Porque é uma água que corre, né? Exato. Então, há sim alguma modificação. Às vezes, o que acontece é um diagnóstico que não foi muito bem feito, um briefing que não foi muito preciso, e você começa a trabalhar aquelas questões que a empresa solicitou, mas pela experiência dos facilitadores, pela experiência da equipe. E fazendo a leitura do grupo, você faz as correções de rumo, os ajustes de vela ao longo do processo. Wilson, mas alguma mudança há. Wilson, alguma participação tensa, algum momento tenso com algum dos membros das equipes? Eu diria que tenha gerado uma tensão, mas a pressão do tempo e da entrega, ela acaba de fato fazendo com que algumas pessoas
não tenham, eu diria assim, muita paciência até para estruturar uma metodologia ou processo. Então, meio que pressionam, né? Quer dizer, são controladores do tempo. Olha, nós temos que entregar, mas talvez não estejam percebendo que o tempo está passando, mas nós estamos investindo mais tempo no planejamento e menos na execução. E às vezes essa ânsia por fazer faz com que, não planejado, o resultado não vai acontecer. E outros treinamentos de que você participou, assim, você tem alguma história assim de tensão, de problema? Né? Não é raro a gente ver conflitos, né? Porque diferente dessa atividade em que os executivos se conheceram através desse convite, eles já vivem as diferenças, elas já estão presentes. Então, os conflitos durante essas atividades, eles emergem mais facilmente. Então, você tem que estimular o grupo a trabalhar, porque você tem que voltar para o seu dia a dia com, se não solucionado, mas pelo menos bem encaminhado. Imagino vocês aqui na TV, né, ter um time, muitos nem aparecem, mas eles são muito importantes no processo. Se não tiver esse alinhamento, esse respeito a essas diferenças, eu diria que o resultado acaba sendo afetado. Ou não é mostrado, mas é um clima de trabalho pesado para se gerar esses resultados. E às vezes você até consegue resultado, mas à custa de um gasto de energia muito superior ao que seria necessário. O Alexandre fez um comentário interessante lá durante a gravação do programa. Ele falou que a pessoa entra na empresa por competência, mas sai por comportamento. Fantástico. É sempre assim, né? O que você administra é o seu nível de estigma, né? Verdade. Helder, a gente estava falando em debriefing, né? E vocês lá da OBB, vocês fazem debriefing entre vocês, instrutores, após os treinamentos, essa espécie de terapia em grupo, como eu disse? Como é que vocês sabem? Sim, todo o trabalho da Outward Bound, ao final, a equipe se reúne e faz o seu debriefing, quer dizer, se autoavalia, faz a reflexão, faz um filminho de tudo o que aconteceu, desde a preparação, toda a energia que cada um colocou, depois todo o processo de execução, a qualidade das conduções, dos debriefings, toda a parte logística, porque um curso desse tem uma estrutura muito grande. E a gente faz esse debriefing sim, e isso é registrado e se transforma em aprendizado para replicar, para aproveitar nos próximos cursos. A gente vai para mais uma pausa, mas não deixe de acessar o nosso blog na página do Confraria e ver os vídeos dos programas passados. Deixe também um comentário para a gente. Até já!